Prazer estar aqui contigo, um prazer fazer uma live no começo da manhã. Acho muito legal esse tipo de horário no início da manhã, porque a gente pode aprender alguma coisa, conversar alguma coisa, compartilhar algo aqui e, quem sabe, praticar durante o dia, né? Sim, é realmente. Eu gosto muito de. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Eu gosto muito de aprender as coisas realmente de manhã. Treinar, ler, meditar, porque eu sinto que durante o dia eu consigo refletir sobre aquilo e aprender muito mais. Deixa eu ver Legal. aqui. Bom, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Eu Claro, estou aí no claro, seu com canal, né? certeza. Com certeza, fica à vontade. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro civil, sou mestre em fundações e finalizando meu doutorado também em fundações agora nos próximos meses. Misericórdia, que amor, hein? É. E, e eu trabalho com fundações praticamente a vida inteira, né? Porque nós temos uma empresa familiar, então eu brinco que com 5 anos de idade já vinha falar de estaca, né? Então vivo isso uma vida inteira, mas efetivamente, assim, trabalhando diretamente na área há pouco mais de 10 anos, né? Que é o tempo que eu estou formado em engenharia. E então eu trabalho basicamente com projeto e execução de fundações, né? Com as etapas tanto preliminares, né? Que é a sondagem, SPT, que nós vamos comentar um pouco hoje. Trabalho com os projetos de todos os tipos de obra, pequenas, médias, grandes, né? Pequenas, médias, grandes que eu digo são de verdade, né? Às vezes uma casinha muito pequena, né? Que é o nosso tema hoje, né? Uma obra residencial, até com obras aí de indústrias com 300, 400 mil metros de estaca, né? Então a gente trabalha com todos os portes de obra e vamos trocar uma ideia com vocês aí hoje. Que legal, que legal. Já te admirava, agora te admiro mais ainda. Que capacidade, hein? Realmente. E se eu não tô enganado, lá no dia do seu aniversário no grupo, você comentou que você tem a mesma idade que eu, né? Quantos anos você tem? 34. Tem que fazer conta, né? Pois é, gente, ele é novo. Então, assim, dá tudo certo, dá tudo certo. Vinícius, parabéns pelo profissionalismo, parabéns pelo caminho que você percorreu na engenharia. Eu vou contar um pouquinho do meu objetivo aqui para a galera Tá, pegar, como você vai ser o primeiro, então beleza. pode ser que eles ainda não estejam muito situados. Gente, eu convidei o Vinícius para participar aqui comigo, convidei e falei, Vinícius, eu quero que você seja o primeiro, porque, cara, a fundação precisa ser a primeira, justamente para a gente seguir uma trilha de conhecimento do fluxograma de projeto. Eu fiz uma enquete faz mais ou menos uns 20 dias lá no meu perfil, aqui no meu perfil, perguntando qual que era o maior desafio, qual que era a maior dor que vocês, meus seguidores, vivenciam. E tanto estudantes quanto os recém-formados relataram para mim, tanto nas enquetes quanto por escrito lá no feed, que o maior desafio de vocês é encontrar um nicho, é saber com o que vai trabalhar. Então as pessoas elas até conseguem se formar, mas elas não sabem com o que é que elas vão trabalhar. E muitas falaram, tô deixando a vida me levar, o emprego que eu consegui eu trabalho. E isso é péssimo, gente, isso é ruim, porque você tem tanta possibilidade dentro da engenharia, da construção civil, se você tiver como explorar o que existe e falar, eu me identifico com isso, é fantástico. A parte de projeto, só para deixar um desabafo, um depoimento, a parte de projetos, quando eu me formei, era algo que eu odiava. Porque eu ficava pensando assim, cara, se eu fizer o projeto, eu vou ser responsável. Se eu vou ser responsável, eu não sei nem como começar. Se eu errar, é aquilo ali cair ou for parar na justiça, eu vou me responsabilizar, eu vou ter que indenizar. Olha como eu tinha um pensamento medíocre, egoísta, mas só que acontece que muitos de vocês pensam assim também, muitos de nós pensamos assim também. E aí eu comecei a ganhar segurança em projetar, virei especialista em projeto, eu comecei a fazer projetos conforme eu fui ganhando vivência, ganhando credibilidade, ganhando confiança em mim mesma. Por isso, eu juntei os melhores das pessoas que eu conheço na área, o Vinícius é o primeiro deles, para vir aqui falar para vocês das áreas que eles se especializaram, explicar como ele se tornou um mestre em fundação, o que fundação significa para ele. Eu vou deixar ele bem aberto para esse bate-papo. Vocês também, por favor, façam as perguntas de vocês, tá? Eu vou a todo instante ler aqui o que está relacionado ao tema, obviamente. Então, nós vamos falar sobre fundações.
Eu coloquei mais residencial porque eu acredito que seja mais palpável para os recém-formados. Mas vocês podem ficar à vontade para perguntar tudo relacionado a fundações, tá bom? Vinícius, toca daí que é sua, tá bom? Eu sou uma Legal. telespectadora daqui também. Legal. Bom, eu acredito que a área, quando a gente fala de fundações, ela é uma área dentro da geotecnia, né? O que é a geotecnia dentro da engenharia? Geotecnia é tudo aquilo que a gente trabalha ligado ao solo, né? Então, uma barragem é ligada à geotecnia, né? Uma pavimentação é ligada à geotecnia, porque eu estou pavimentando o solo, né? Um corte, uma escavação, um aterro, tudo isso está ligado diretamente à área da geotecnia. Então, quando a gente está dentro da faculdade, né, inicialmente a gente tem algumas matérias, Leila, como mecânica de solos, né? E aí o cara fica meio assim, às vezes até meio perdido, né? Mas o que mecânica de solos vai agregar para mim, né? Onde é que eu vou entrar nisso, né? Então, a mecânica de solos é a base de todo o nosso conhecimento de geotecnia. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar assim, bem claro, né? Uma pessoa que quer seguir para a área que trabalha com solo, você pode, dentro dessa área, trabalhar com essas diversas possibilidades. Quero trabalhar com terraplanagem, quero trabalhar com escavações, com contenções, com fundações, quero trabalhar com N tipo de situações. Então, a gente tem diversos caminhos para a gente seguir. Só que dentro da faculdade, algumas dessas disciplinas, elas já te levam já para esse conhecimento, né? Então, é muito interessante que você já tenha isso muito claro, igual a Leila falou, não deixar a vida te levar e você vai fazer o seu caminho, você traçar o seu caminho, porque na faculdade você pode realmente criar condições favoráveis para que no futuro você possa trilhar o seu caminho, né? Você possa buscar... não, mas eu não penso em abrir o meu negócio, eu penso em trabalhar... Mas você pode trilhar um caminho, buscar as alternativas das empresas que você tem mais afinidade dentro da área específica da geotecnia. Quando a gente fala de fundações, especificamente fundações, Leila, aí nós temos algumas possibilidades, tá? Então, nós temos, por exemplo, entrar na área de estudos de solo, a área de ensaios, de sondagens, né, que é uma primeira área muito interessante. Então, a gente mexe aí com o entendimento da capacidade do solo, né? É uma área de atuação muito forte para o engenheiro de fundações. Uma segunda área de projetos de fundações, aí tem um campo muito interessante. Alguém pode pensar assim, não, mas pera lá, mas fundação residencial é uma obra, às vezes, muito, muito pequena, né? O cara faz lá, o cara simula, o cara joga no software lá uma tensão admissível de 2 kg força por quadrado e toca o barco, né? Então, existem diversas possibilidades. E trabalhar somente com fundação de obras residenciais de pequeno porte, em projeto, talvez não seja algo muito interessante. Mas como você tem um conhecimento de projeto global de fundações, você vai começar a pegar vários portes de obra, né? Então, você vai pegar obras pequenas, obras médias, obras grandes. Então, essa área de projeto tem um campo muito grande. E, normalmente, Leila, quem está na área de projeto, de fundação, não está somente trabalhando com fundações, trabalhando com contenções, com aterros, né? Então, o cara tem uma área muito vasta para trabalhar quando ele pensa em projeto, né? E uma terceira, eu vou testar uma terceira, depois uma quarta, uma terceira relacionada à execução de fundação. E aí eu poderia abrir dois nichos. Um nicho de execução de sapatas, por exemplo, Leila. E aí estamos falando de escavações, estamos falando de preparo de base, estamos falando de ferragem, de carpintaria, execução de sapatas ou então de fundações profundas. E aí a gente fala de equipamentos, né? Os equipamentos de estacas, escavadas, de hélice, o batistaca, né? N possibilidades. E uma última, que seria a área de consultoria, né? Que seria a área que você presta serviços
entendendo todos os serviços que são feitos dentro dessa grande área. Hoje a sua empresa faz tudo. A Fugel é uma empresa que ela tem 32 anos no mercado, né? Sua idade. Ela Você tem nasceu na empresa, né? Exatamente. Que legal, gente. Descobri que eu tô desde sempre, né? Então a Fugel é uma empresa que ela ultrapassou muitos processos, muitas etapas, né? Até chegar hoje numa etapa que ela realmente faz tudo isso, né? Só que eu vou fazer um comentário, né? Por exemplo, no meu Master em Fundações, no meu curso, a gente passa por diversas etapas de conhecimento, né? Sondagem, execução de fundação. Aí ontem, por exemplo, veio um aluno e falou assim, eu quero montar a minha empresa. E eu vi que, conforme você falou, é melhor eu começar com um projeto, porque comprar uma máquina é caro. Perfeito! De repente você começa, né, projetando, Sim. começa com um conhecimento, e aí você entende o mercado. Uma vez que você entende o mercado, você consegue fazer um investimento alto, né? Hoje eu vou comprar uma máquina, eu vou gastar... se eu comprar a máquina mais simples que tiver, montar um negócio, tratorzinho, eu vou gastar 50 mil, entendeu? Então, assim, eu tenho esse recurso, tenho disponibilidade? Tenho, não tenho, né? Então, são realmente etapas que a gente constrói. Eu quero comprar uma máquina, ele compra duas, e aí ele vai realmente crescendo no caminho dele, né? E veja, Leila, como faz sentido a questão do nicho nesse primeiro papo, assim, né? Nessa primeira dor, nesse primeiro desafio que é encontrar o nicho, né? O meu ramo é um ramo que a gente comenta muito que eu não posso construir, Leila. Eu não posso construir. Sabe por que eu não posso? Por quê? Porque se eu construir, eu me torno concorrente do meu cliente. Sim. Sim. Faz total sentido. Quem que é Sim, o meu entendo. cliente? Quem que é o meu cliente? É o cara que faz o quê? A estrutura. É o cara que constrói, é o cara que faz a estrutura. Se eu começo a construir, o que a estrutura vai falar? Vai falar, pô, o Vinícius está entrando no meu mercado, como é que eu vou contratar ele? Entendeu? Sim, então, sim. Essa percepção a gente tem que ter sempre, né? A gente tem que entender quem é o nosso cliente, qual é o objetivo dele, o que ele espera de nós, quais são as expectativas dele, né? Para que a gente realmente não conflite interesses. Uma vez que eu conflito interesses, a gente começa a perder espaço. E aí o nicho ele é muito interessante, igual tu comentou. O nicho, ele nesse ponto, ele é maravilhoso. Se você, Leila, começa, por exemplo, imagina que você tem lá os seus clientes da área industrial, por exemplo, pessoas que constroem na área industrial. E aí você projeta na área industrial. Uma vez que você começa a construir e pegar os clientes desse cara que antes te contratava, esse cara vai falar assim, esquece a Leila, velho. Esquece a Leila. A Leila, ó, que ferro, o problema é dela. Agora ela quer entrar no meu mercado, o problema é dela. Né? Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. É uma boa sacada essa que você posicionou. Eu sempre falo para os meus alunos, até, gente, é bizarro, a gente se complementa tanto que até o meu curso e o curso do Vinícius são complementos que o meu curso está no dele e o dele está no meu. Perfeito. E na parte de nichos eu falo para vocês que é muito importante vocês se especializarem. Por exemplo, não tem como um escritório de engenharia querer fazer serviço de arquitetura, não tem como escritório de engenharia querer fazer serviço de corretor de imóveis, não tem como escritório de arquitetura querer fazer serviço de engenharia, porque a gente acaba se matando, acaba se fuzilando, se autocomendo, né? Se autodestruindo. A gente tem que ter um nicho muito bem direcionado, um nicho muito bem específico, muito bem posicionado para que você consiga ser especialidade no mercado. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, preciso fazer uma fundação, eu já passo automaticamente o contato da equipe do Vinícius. Eu nem fico pensando, nossa, quem será que faz fundação? Agora, se você é uma pessoa que faz fundação, faz concreto armado, faz steel frame, faz arquitetura, faz instalação, você se torna só mais um dos mesmos. Aí as pessoas não conseguem lembrar de você. E você sabe que você usou uma palavra bem interessante agora, né? Você falou assim, quando alguém me pede isso, eu já busco tal pessoa. Isso aí, Leila, o que você falou é o seguinte, cara. É a importância do networking. Olha como o negócio se encaixa, né?
as pessoas falam assim, network não existe, não sei o quê, porque é um negócio muito difícil, aqui fica falando. Falei, vamos pensar esse caso que você falou agora, exatamente esse caso. Imagina que eu e você, há 2 anos atrás, a gente não se conhecia. Eu nunca tinha conversado, não tinha trocado ideia e tal, né? Então, até então, nós não tínhamos qualquer contato, qualquer network, qualquer relação, né? Uma vez que a gente se aproxima, uma vez que a gente começa a ter contato, a gente começa a conversar, a gente começa a entender o que cada um faz, a gente passa a ter um relacionamento comercial, né, uma amizade, cara, eu vou indicar você, você vai me indicar, entendeu? Então, não, Leila, sou autossustentável, a minha bolha aqui, velho, eu não quero saber de ninguém, não quero saber de ninguém, eu aqui sou o cara, eu não preciso de você. Cara, esse cara se ferra, né? Porque esse cara não entende a importância da gente ter... E veja, nós não estamos falando aqui, Leila, não, isso já estão falando de... Tem gente que fala assim, network é corrupção, porque isso aí você está querendo subornar alguém e fala, cara, pelo amor de Deus, cara, network é a gente tem um contato, uma proximidade, entender o que o outro faz, é ajudar um ao outro. Eu tenho aqui, por exemplo, uma rede de parceiros. É empreender. Claro, claro. Eu tenho uma rede de parceiros de concreto, de estruturas. E quando um cliente chega aqui, despreparado principalmente, esse cliente sai daqui sabendo o que ele vai. Eu vou nesse, eu vou naquele, eu vou aqui, eu vou aqui. Ele vai bem direcionado, né? E tem um detalhe muito importante. Quando a gente direciona para um contato que a gente tenha confiança, que a gente tenha o conhecimento, a gente está direcionando, tendo como expectativa que o cliente tenha a melhor solução possível para a obra dele. Quando eu estou indicando um bom profissional para trabalhar com uma boa concreteira, eu quero que esse cara não tenha problema com o concreto dele. Eu quero que ele atinja o FCK, eu quero... não, cara, você pode botar quem você quiser, tem lá o A, B, C, D e E. Cara, quando você faz isso, você deixa o teu cliente completamente às escuras, né? Ao invés de justamente aproveitar essa rede de contato que você tem e direcionar para as melhores possibilidades, para aquelas pessoas que você conhece, confia. Sim, nesse sentido aí a gente pode pensar, existem muitos empresários no mercado e empresários eles estão fardados à falência. Hoje nós estamos em um mercado no qual o empreendedorismo é muito mais crescente, é muito mais solicitado. Então, se você me acompanha aqui e já sabe que você não tem um perfil empreendedor, você precisa contratar alguém de perfil empreendedor para você conseguir seguir nessa linha de raciocínio de inovação, de network, de ter empatia pelo seu cliente, de entender o que seu cliente busca. E perceba, gente, sempre, qualquer convidado que vem aqui fala a mesma coisa relacionada ao seu nicho, relacionado ao sistema de como atrair clientes. Então é bem válido isso que o Vinícius pontuou para você levar para qualquer nicho que você escolheu, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais em fundação. Antes eu quero só falar alguns recadinhos aqui nessa pausa que a gente deu. Primeiro, gente, sim, a live vai ficar gravada. Fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir quantas vezes vocês precisarem no período de 24 horas ou para quem baixar a live. Segundo ponto muito importante. Quem ficar com a gente até o final da live vai ter presentes. Vocês já sabem, quem me acompanha aqui sabe que sempre o convidado traz um presente especial para vocês. Então, não saiam da live se vocês têm interesse em ganhar o presente do Vinícius. Uma coisa bem importante que ele separou para vocês. Já vão dando print da tela. Quando acabar a live, a gente explica o que é que vocês vão ganhar, tá? Já vão dando print. Voltando agora, vamos aprofundar um pouco mais em fundação. Eu quero perguntar uma coisinha muito importante para você. O Diego tá aqui com a gente. Faz tempo que o Diego não aparece nas minhas lives. Dando bom dia pro mestre dele. O Clodoaldo Casão ali, meu aluno ali, ele falou, 8 horas da manhã, mas ele tá aqui, ó. Já aí a gente vê o diferencial, né? Tiveram algumas pessoas que mandaram para mim assim, mas você vai madrugar em plena quarentena? Vou madrugar em plena quarentena e vamos ver quem realmente quer se destacar, né? Quem realmente tem o desejo de se destacar vai ficar aqui com a gente. Porque, poxa, gente, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã já deu pra fazer bastante coisa, vai? Eu fui na academia às 6 da manhã hoje. Eu não fui na academia porque aqui minha academia tá fechada. A minha tá aberta. Ai, que sorte a sua. Ou não, né? Pode ser sorte ou pode ser azar. Vinícius, meu querido, você contou que você já cresceu dentro da empresa Fundação,
que você já veio disso sem saber nem outra hipótese, mas por um acaso passou na sua cabeça uma outra profissão, uma outra área ou fundação foi sempre já muito bem claro, muito bem definido para você? Não, na verdade, sim. Quando eu estava na faculdade, eu sempre pensei, na verdade, em abrir mais nichos dentro da engenharia, né? Então, por exemplo, nós já tivemos diversas áreas aqui dentro, né? Nós tivemos uma empresa de concreto, por exemplo, uma empresa de uma concreteira, né? Nós tivemos uma empresa de pisos, né? Executávamos pisos industriais. Tivemos uma empresa de ensaios laboratoriais. Então, eu sempre estava buscando entender qual das melhores possibilidades eu teria. De fato, eu nunca tive, assim, dentro da faculdade, não era assim algo tão claro para mim, né? Não era assim, claro como água do tipo, não, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar exatamente com isso. Não, eu sempre deixei a minha mente aberta para o seguinte, o meu foco é esse. Mas eu estou aberto a N possibilidades. E eu acho que isso Legal. é muito interessante. Porque Uhum. se você tem um foco específico numa área e se fecha para todas as outras, você acaba realmente limitando as tuas possibilidades, né, futuras. Né? Agora, se você tem um foco e a partir desse foco você deixa a sua mente navegar, né, para as outras possibilidades, isso passa a ser realmente muito interessante, né, porque você fica realmente predisposto, né, e tem conhecimento possível para navegar em outras áreas. Vou dar o seguinte exemplo, né? Tem muita gente que faz o meu curso ou o seu curso, né? E quer especificamente essa área de atuação. Só que, de repente, ele conhece alguma outra área, ele fala assim, eu vou buscar uma outra área que seja, quem sabe, quem sabe um outro porto seguro, quem sabe uma outra possibilidade, um outro veio, né? Eu acho que isso é muito interessante porque acontece muito o seguinte, a gente brinca dentro da empresa que a gente nunca pode colocar os ovos no mesmo cesto, né? A gente nunca Sim. coloca, né, todos os ovos, por exemplo, assim, fechei uma obra gigante, eu vou colocar 20 máquinas nessa obra. Isso não pode acontecer, não pode, porque de repente pode ser um bom negócio? Pode, vou ter um faturamento legal. Agora, se essa obra não pagar um mês, 2 meses, você se quebra. Né? É a mesma coisa, de repente, se você tem só um nicho de atuação, se você só tem uma fonte de renda. Quando você tem uma fonte de renda só, imagina que você, nessa crise, por exemplo, que está agora, imagina que você tem ali o problema de ser demitido, você não tem mais clientes, seus clientes encerram as atividades, né? E você não tem nada, você não faz um projeto por fora, você não constrói, você não tem uma consultoria, você não tem um investimento, você não tem nada, né? Então, nesses casos, você vai acabar sofrendo muito mais. Agora, se você tem a possibilidade de expandir um pouco mais o seu ramo de atuação, isso passa realmente a ser muito, muito interessante. Sim, bacana, bem legal, bem visionário isso daí. E conte pra gente, vamos falar um pouco mais de fundação? Tem uma pergunta aqui que eu Vamos falo lá. bastante, mas acredito que você, especialista, vai conseguir dar uma resposta show pra gente. Construção residencial. O Tá. cliente só quer fazer a aprovação de prefeitura, ele não quer fazer mais nada. Se aí, quando você fala para ele que ele tem que fazer projeto estrutural, ou que ele tem que fazer projeto de fundação, topografia, sondagem de solo, cara, não, esse É, cliente não vai fechar comigo. Como que é. você trabalha quando acontece isso? Legal. Eu acho que isso foi até uma pergunta que veio ali antes. Acho que foi o Foi. Fernando que mandou ali, se não me engano. É, eu começo de uma maneira bem interessante, tá? É, hoje, Leila, as maiores patologias que a gente vê nas nossas obras estão ligadas diretamente a obras residenciais de pequeno porte. Patologia ocorre aonde? Ocorre em obras residenciais, ocorre em 2 pavimentos, 3 pavimentos, em obras pequenas. E quando eu digo patologias, eu não digo somente uma manifestaçãozinha patológica, uma trinquinha. Não, eu digo muitas vezes riscos sérios. Eu vejo residências indo a colapso, né? Você tem lá problemas de recalques
diferenciais nas obras, né? Então, as obras que hoje apresentam patologias são as obras residenciais. Ponto, fato. Obras de grande porte, são raros acontecer esse tipo de problema. Não é que não acontece, óbvio que acontece. Mas são casos pontuais, são casos onde uma das metodologias foi mal concebida, um dos projetos, por algum motivo, houve uma não compatibilização. Existem N possibilidades, mas as maiores patologias estão ligadas a obras de pequeno porte. Essas obras residenciais é onde a fundação realmente prevalece os erros de fundação. Diretamente ligado, Leila, à inexistência das duas etapas. Sondagem e projeto. A inexistência. O que acontece nas obras? Não tem projeto, igual você falou, só tem arquitetônico às vezes, né? O cara prova o projeto na prefeitura e chega na obra e o cara fala o seguinte: isso aqui eu sempre fiz assim, aqui a gente sempre faz broquinha de 3 metros, 4 feet de 10, né, armada a cada 15, ou aqui é sempre sapatinha 60 por 60, não tem mistério, eu faço um buraquinho aqui, eu resolvo ali. Né? Nossa, parece minha cidade. Não, mas porque isso ocorre em qualquer lugar, né? Vinícius, meus pais tinham uma loja de materiais para construção faz 1 ano exatamente que a gente fechou, né? E o forte da loja do meu pai era a ferragem pronta. Então a gente recebia projetos estruturais dos engenheiros e arquitetos da região toda. E, cara, era bizarro como os engenheiros mais conceituados na cidade, que tinham tudo para ficar milionário, não sabiam nem cobrar, não sabem, porque estão até hoje fazendo isso, não sabem nem cobrar. Como pode? Eles entregavam um detalhe de ferragem. Para todos os projetos era o mesmo detalhe, era o mesmo projeto, mesma fundação. Você via que era Ctrl+C, Ctrl+V. Eles devem ter uma família lá dentro do CAD, coloca fundação, cola. Cara, era bizarro. Como que tinham pessoas que contratavam esse tipo de projeto e tinham coragem de construir. Então você tem o erro preliminar, talvez cultural, né? É uma cultura que veio... lá atrás sempre foi assim, né? Não precisa de sondagem, fundação 4 feet de meia, né? Fundação sapata, obra de casa é sapata, obra de prédio é estaca, né? Culturalmente muito mal estabelecido, algo muito ruim, né? Aí você passa para uma segunda etapa, que é a inexistência dos projetos e das sondagens, né? Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é a contratação de uma mão de obra, seja de uma sapata, ou seja de uma perfuração de estacas, que não tem a menor capacidade de entender a necessidade de você realmente fazer um bom projeto, fazer uma boa execução. É o cara que liga aqui na minha empresa, ele todo santo dia, tem isso, todo santo dia, todo. O cara que liga aqui e fala assim: Vinícius, vem aqui fazer 12 broquinhas de não sei o que. Eu falo: calma. Não o projeto. Fala: não tem projeto não. Quem definiu foi o pedreiro. Aí eu falei assim, olha, eu tô com previsão, eu nunca falo que eu não faço, tá? Eu falo assim, eu tô com previsão aqui para 120 dias para fazer a tua obra aqui, né? 120? Eu precisava agora de tarde. Eu falei, a máquina tá aqui, né? A máquina tá aqui, o concreto vai chegar. Eu falo, não, só consigo daqui a 120 dias, né? Aí o cara fala, então beleza, então acho que não vai dar, então beleza. Porque assim, porque qualquer outra empresa que não tem responsabilidade, Leila, falaria o quê? Não, tô indo lá, vamos executar, né? E aí, o que acontece? Você passou pelo processo inteiro, a cultura, a ausência de sondagem, de projeto, uma execução falha. Todos os projetos, ninguém fez uma análise crítica da obra. Ninguém teve o senso crítico de analisar se aquela fundação estava de acordo ou não estava, se aquele solo era um solo competente ou não era, se o que estava pré-estabelecido estava correto ou não. E veja, eu não estou falando que, de repente, todos os casos de obras vão ter patologia. Não é isso. Agora, é tentativa e erro. É sorte. É o cara fazer, vamos ver se dá certo. Deu ou não deu? Deu certo ou não deu? Né? Então, isso realmente não é por aí. Não funciona assim. Funciona realmente a gente fazer um processo. Aí, Leila,
Você pergunta assim, Vinícius, mas e daí? Como é que você faz? E daí é o seguinte, e daí que a grande sacada é, se o cara tá mostrando para você que custo é o problema dele, o que você precisa mostrar para ele é qual é o custo que ele vai ter se ele não fizer isso. Qual é o custo que ele está correndo risco? Isso aqui é igual a bolsa de valores. É igual a bolsa de valores. Apostar em ações quentes é moleza. Todo mundo aposta. Isso é moleza. Né? Agora, o que esse cara está fazendo? Esse cara está apostando numa ação com uma alta volatilidade. É uma ação que pode dar certo ou pode dar errado. Eu posso ganhar muito de não fazer projeto, de economizar 15 mil, 20 mil, como eu posso perder 100. Tá entendendo? Sim. Então, assim, o meu grande poder de barganha que eu tenho nas minhas obras é isso. É mostrar o impacto que essa pessoa vai ter se ele não fizer o processo de forma correta. Né? Uma coisa também tem que ficar muito clara, Leila. O cara fala assim para mim, Vinícius, mas o engenheiro falou que assina a RT. Eu falo, ele que é um bosta. Ele é um bosta. Porque ele não está seguindo qualquer norma, tá? Ele está correndo o risco de repente, sofrer um problema, perder carteira, perder não sei o quê. E veja, Leila, um detalhe muito importante. O teu cliente, presta atenção. Todo mundo está aqui, presta bem atenção. Anotem. Anota. O teu cliente é teu parceiro até dar um problema na casa dele. Porque aí ele vai falar bem assim, ó. Porra, Leila, você devia ter me falado que tinha que fazer sondagem, Leila. Aí você vai falar, ô animal, eu te falei, eu te avisei que tinha que fazer sondagem. Mas você não explicou assim com tanta, igual você está falando agora, com tanta efervescência. Você que tinha que me falar, você que tinha que me orientar isso, você que não me orientou. Agora você que pague isso, o problema agora é teu, Leila. Se você tivesse me pedido a sondagem, eu teria feito, entendeu? Então o cliente, ele te mata nesse sentido, ele te arrebenta. Pessoal, sigam as boas práticas, sigam as normas. Porque num primeiro problema que você tiver, numa primeira patologia que você tiver, o cliente vai se voltar contra você. Isso tem que ficar muito claro. Leila, é tudo lindo quando a gente está projetando, quando a gente está fazendo, quando a gente está... É tudo lindo, é tudo lindo. Agora, quando realmente dá um problema, o cara vai vir aqui, ó, na tua veia. Exatamente. Deixa eu complementar algumas coisinhas aqui. Gente, não se esqueçam, não, então, tira print da tela que no final da live o Vinícius vai fornecer um presente para vocês. Então, vão tirando print aí para vocês se prepararem, tá? Para uma surpresa aí no final da live para vocês. Eu já leio as perguntas de vocês, tá bom? Quem é meu seguidor e ainda não segue o Vinícius, tá aqui em cima o arroba dele para vocês seguirem. Os seguidores do Vinícius que ainda não me seguem, fiquem à vontade também, vai ser um prazer imenso receber vocês. Complementando aqui o que você estava falando, eu vi algumas mensagens aqui, eu vou responder de um apanhado geral e você complementa. Beleza. Com relação às responsabilidades técnicas, sim, gente, eu acredito também que seja uma questão cultural. Afinal, os engenheiros que são formados há muito mais tempo, eles não estão acostumados com as novas normas, alguns não se adaptam, muitos compram softwares, engenheiras também, tá? Engenheiros e engenheiras, muitos compram software, colocam estagiário para mexer no software e acha que aquilo ali é o suficiente porque um dia funcionou. Acontece que as coisas mudaram, os estudos vieram, as responsabilidades cada vez mais estão bem direcionadas e bem posicionadas. A gente tem internet aí com livre acesso para vocês lerem as NBRs, lerem as instruções técnicas. E o que a gente tem que saber muito claro na nossa mente, independente de fundação, independente de arquitetura, independente de estrutura, instalações, a gente vai falar isso em qualquer outra live de nicho, é que se você é um engenheiro, se você é um arquiteto que assinou a RT, se você assumiu a responsabilidade de assinar essa responsabilidade técnica na prefeitura, mesmo que você faça contrato judicial dizendo que você não é responsável pela fundação, mesmo que você escreva no projeto que você não é responsável pela fundação, nada disso tem valor, tá bom? É bem importante que vocês tenham essa consciência, porque sim, a gente vê pessoas fazendo na má fé. Tem muitas pessoas que fazem na malandragem, arriscando no jogo, como o Vinícius falou aí, leiloando, jogando em ações, aplicando em ações.
Mas muitas outras pessoas fazem na inocência. E a minha preocupação é com vocês que fazem na inocência. Não. Desculpa. Não, não existe nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra saída, nenhum outro jeitinho brasileiro. Se você assinou, você é responsável. Então, se o cliente falou, olha, eu quero fazer só aprovação de prefeitura, que já entra na minha área de especialidade na parte burocrática. Se você quer fazer só a parte de prefeitura e você não vai fazer os projetos complementares, a prefeitura não exige. Lá no Código Sanitário ou quando você vai bater lá na porta da prefeitura, a prefeitura não pede projeto de fundação. Não pede, mas a prefeitura pede a sua responsabilidade técnica. E mesmo que você coloque lá somente elaboração do projeto arquitetônico, mesmo assim, meu amigo, você está responsável pela execução e pelos projetos complementares. Tem uma palavra disso, né? Que se chama corresponsabilidade. Corresponsabilidade. Né? Ou a responsabilidade solidária. Então, você é responsável pela coisa toda, né? Você é responsável. É bem importante que vocês ganhem consciência disso, que vocês informem os amigos de vocês com relação a isso, porque o profissional que age na inocência é o que mais me preocupa, tá? Então, como que eu faço para o cliente, para convencer o cliente que eu tenho que fazer fundação? Gente, não é convencer o cliente. Não dá para você fazer a aprovação de projeto sem ter os complementares, sem ter fundação, sem ter sondagem de solo. Mas o cliente não quer fazer sondagem de solo. Então, você não vai fazer projeto. Entende? Quanto mais a gente conscientiza os nossos clientes, quanto mais a gente conscientiza os profissionais, mais o mercado vai afunilando para essas pessoas que trabalham de forma incorreta não terem campo. Olha, cliente, é o seguinte, eu já vi o Vinícius usando esse exemplo também, eu gosto muito de relacionar para a saúde. Você vai lá fazer um exame médico, você vai fazer uma cirurgia. O médico vai ter que operar o seu cérebro, por exemplo. Ele chega para você e fala, vou operar o seu cérebro, sem fazer exame. Você vai deixar o cara fazer cirurgia em você? Você não vai ficar com receio? Poxa, o que está fazendo no meu cérebro? Por que a sua casa, que é onde você vai morar, onde você vai colocar a sua família, você opta por fazer sem exame médico? Sem exame clínico, sem exame apurado. A gente ganhar a consciência, trazer a consciência para o cliente, falar assim, olha meu filho, eu estou aqui trabalhando dentro da norma, dentro da regularidade, e para eu fazer esse projeto, não existe a possibilidade de não fazer a sondagem de solo. Isso aí, mas existe no mercado pessoas que vão fazer, fique à vontade, fique à vontade. E entende que tem cliente que é para ser seu ou não. Aí você está procurando cliente no público-alvo errado, né? Se o cara não quer contratar a sondagem de solo, não quer contratar a topografia, não quer contratar o projeto de fundação, esse não é o seu público. Busca outro público que é a pessoa que contrata. Perfeito. Vão tirando print aí que daqui a pouco o Vinícius vai contar a surpresa para você. Diga aí, meu querido. Eu só ia falar, a pergunta ali agora veio ele perguntando, onde tem especificado a corresponsabilidade. A corresponsabilidade, ela está indicada no CREA, no CONFIA, né? É o conselho que preconiza, que estabelece isso, tá? O conselho fala sobre a coautoria e a coparticipação, corresponsabilidade, responsabilidade de equipe. Então, toda essas indicações, elas falam sobre isso, né? Que num processo executivo, né, você tem a corresponsabilidade, a coautoria, então você tem todas essa participação conjunta, solidária, quem estabelece a CONFIA, o CREA. Isso aí só para responder a pergunta que veio. Bacana, bacana.